Que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, todos que nos escutam aqui no podcast já sabem. Mas você já se perguntou como os médiuns lidam com os aspectos mais mundanos da vida, incluindo a carreira profissional? Pois é. A vida de um médium ostensivo é uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual, temperada com um toque de comédia e situações inusitadas. Reuniões no plano físico pela manhã e sessões espirituais à noite. Hoje estamos aqui para falar sobre como é gerenciar essa agenda dupla. Papo místico. Meu nome é Gabriel Menezes e um dos meus trabalhos é também falar de mediunidade e educar os médiuns com informação. Meu nome é Victoria Dark e eu confesso que agora eu evito levar o tema da minha mediunidade para o ambiente do meu trabalho corporativo. Pois é, você começou esse episódio falando que evita levar esse tema mediunidade para o ambiente de trabalho e eu acho que é muito difícil isso. Mas eu gostaria de saber, acho que os ouvintes também querem saber o porquê. Talvez você já deve ter tido experiências, porque eu te conheço, você já teve alguma experiência e por isso deve estar evitando mais conta. Sim, eu acho que são muitas questões, na verdade, mas principalmente porque eu busco, primeiro que nada, respeitar todas as religiões, e eu sei que nesses ambientes cada pessoa tem a sua crença, né? Pois é. Depois porque é um ambiente corporativo, e é um ambiente cheio de lógica, de razão, né? Então existe ainda muito preconceito que pode vir aí com a revelação de tais faculdades, né? Uhum. E além disso também, eu acho que o ambiente corporativo valoriza muito o empirismo e o materialismo. Tem bolo bonito. Materialismo, não vamos editar, tá bom? Fica aí. Materialismo. Oi, okay. Né, gente? Começou, gravamos. Não, interessante isso que você falou, porque realmente tem que ter também esse respeito às crenças dos outros, né? Porque você não sabe com que tipo de pessoas você tá lidando ali. E aí você fica falando, se a gente fala dessas coisas, pode conflitar. E com tanta crença, verdade e né? Propriedade, né? Porque em uma das minhas experiências, a pessoa me falou assim: nossa, mas você fala com uma convicção. E assim... Claro, pra gente é uma convicção, pra né? mim é uma verdade. É uma verdade, então, uma realidade, né, que a gente vive no dia a dia. Claro, exatamente. Né? Então eu vou falar com convicção porque eu tô falando de coisas que eu tô vivendo, Agora, né? o curioso é por que ainda a mediunidade, ela tá conflitando ainda com o sistema de crenças das outras pessoas. Porque no final das contas, os profetas, por exemplo, lá, as pessoas que estão no púlpito falando, eles são médiums, né? Acho que é o nome que talvez cause um pouco de resistência ainda, um pouco de ignorância sobre o assunto, porque a mediunidade ela não vem para conflitar com o sistema de crenças de ninguém, pelo contrário. Mas acaba conflitando, porque algumas religiões não acreditam na crença da reencarnação. E dos espíritos também, né? Ou exato. Tem medo até, né? Acha que quem morre não pode voltar, morreu já era. Também tem o ateísmo, né? Então, verdade, assim... tem razão. Sim, conflita. E faz parte também do amadurecimento espiritual você saber respeitar todas essas crenças, né? Independente de religião ou fora da religião, a gente tem que respeitar. Então, ainda é um tema, assim, complexo falar sobre isso no ambiente corporativo. Com certeza. Mas no final, assim, é só um esclarecimento para quem está acompanhando a gente aqui. Quanto mais a gente vai expandindo a mediunidade, mais a gente vai fazendo esse intercâmbio com o mundo dos espíritos, entendendo a espiritualidade, estudando sobre o tema, no final você percebe que a tua consciência expande de tal maneira que todas as crenças elas têm uma verdade. Todas as religiões
tem a sua verdade. E muitas são interpretadas de formas diferentes, né? É, São a mas mesma coisa interpretada de São, formas exato, e no final é a que a gente entende, né? Hoje eu entendo a melhor metáfora para isso é perceber a própria diversidade do mundo. Tantas pessoas com crenças diferentes. No mundo espiritual não é diferente também. Uhum, A gente só está exato. num nível vibracional um pouco mais sutil, num reino, vamos dizer, dominado pela consciência, onde estamos desencarnados. Aí realmente o que vai conflitar com muitos sistemas de crenças é a crença da reencarnação, tudo bem. Mas não é nenhuma crença pra gente, né? Já é uma convicção. Hoje a gente começa a ver crianças voltando com a memória vívida de outras vidas. Pessoas lembrando de relatos de outras vidas que nunca viveram. Encontrando restos mortais de alguém que morreu e desapareceu, resolvendo casos que ficaram arquivados, porque a criança lembrava onde ficou o corpo, qual foi a arma, onde foi. Existem vários relatos, cada vez mais relatos desse tipo, e a reencarnação no final é uma ciência lógica, porque ela também reúne toda a visão da lei da causa e efeito que todas as outras religiões também falam, e ela não vem para desmerecer nenhuma outra crença, nenhuma outra religião. No final, todas essas crenças, elas se complementam lá no mundo espiritual, né? Então, Claro. enfim, é um tema complexo, não é sobre isso que a gente está falando, mas eu senti de abrir isso aqui, porque no final a mediunidade não é uma crença, é uma realidade, é uma experiência que a gente vive com os sentidos extrafísicos, onde a gente se conecta com o mundo espiritual e percebe o quão vasto ele é em crenças, ideologias, pensamentos, egrégoras espirituais, seres, tão quanto o nosso mundo físico já é extremamente complexo e diversificado, né? Total. Bom, mas vamos falar então dos desafios de Boa. ser médio e trabalhar no mundo corporativo. Você é autoridade nesse assunto. Hoje eu vou só ouvir. Não, você tem muito a contribuir também. Ah, mas eu não tô vivendo no mundo corporativo e quando Mas eu você já vivia eu viveu? era cético. Então nem se alguém viesse aí igual você falando de mediunidade, eu ia Aí, olhar ó. assim, Tá vendo? essa pessoa é maluca. Então você é o lado antagônico desse episódio, entendeu? Você vai o fazer antigo eu, né? o seu antigo eu vai fazer o papel do cara cético que estava no escritório. Exatamente. Pode ter certeza. Mas vamos lá, então. Eu acho que um dos primeiros desafios assim que me vem à mente é justamente o equilíbrio da sensibilidade. Porque ser médio é isso, né? Você fica sensível às energias ao seu redor e você está sensível a essas energias num ambiente que é frequentemente focado em lógica, em resultado, que tem diversas pessoas de diversas culturas, com diversas crenças, e que também, obviamente, a gente não pode deixar de falar, carrega consigo os nossos irmãos infelizes. Ou o seu próprio conteúdo emocional ou pesado, seu próprio conteúdo, sua própria energia, né? Exatamente. Então, assim, imagina um ambiente ali de um escritório que tem 2.000 pessoas trabalhando. Só energia de 2.000 pessoas, com desencarnados que acompanham, obviamente nem todos, mas desencarnados que acompanham essas pessoas. Ou que estão no ambiente também. Ou que estão no ambiente, então Quantas pessoas, relatos em literaturas, a pessoa desencarna, continua trabalhando achando que tá viva. Exatamente. Então, assim, equilibrar essas energias, né, gerenciar essas energias, aprender a como gerenciar, como se proteger das influências negativas, eu diria que é um pouco estressante. Cansativo, né? É cansativo, claro. Então... Eu fico pensando uma coisa, quem trabalha com atendimento ao público... Ah, sim. Deve Já ser trabalhei mais com atendimento ao desafiador público. Super. Mas nessa época a tua sensibilidade talvez não fosse tão grande como é hoje, né? Sim. Já era um pouco, né? Mas eu acho que você vai se acostumando com o caos ali também. E também quando você não tá aberto, né? Você não tá desperto ali pro conhecimento, fica mais difícil identificar qualquer coisa. Agora um ponto que você citou interessante, eu já estava ali no caos, né? Porque acho que o maior contraste acontece quando você, por exemplo, trabalha no home office, que nem aqui no nosso contexto. Trabalhamos no home office, na nossa casinha no meio da montanha, cercado de verde, mato, com mal um vizinho aqui. Nem tem mais vizinho, na verdade, né? Porque se mudou.
Enfim, a gente aqui tá com o nosso contato com pessoas fisicamente é quando a gente desce, vai pra academia, pilates, volta, e é isso, né? Uhum. E agora, eu acho que o contraste é maior, porque aí quando a gente vai lá pro mundo corporativo, você teve uma experiência recente, talvez, pra relatar, eu acho que esse contraste é o que causa mais Eu sempre fico com dor de cabeça. cansaço. Sempre. Sabe aquela história antes, quando você mudava de emprego, assim, a primeira semana é tanta informação, né? Eu acho que as primeiras semanas é muita informação, você tem uma sobrecarga grande. Uhum. E agora, toda vez que eu vou pro presencial, né, tipo, eu sinto essa sobrecarga de informação. É Muito claro, grande. ela sempre existiu, né? Mas por estar trabalhando no home office, acaba que Tu a carga é preserva um melhor pouco tua reduzida. energia. Sim, apesar de que a energia não tem distância, mas... verdade. E quando você está em reunião ali com outras pessoas, você acaba sentindo também. Uhum. Mas eu acho que estar no ambiente físico ali, todas as pessoas no ambiente físico, dá um bom incremento aí na sensibilidade e na quantidade de energia, na mistura, né, dessas energias. Então é bem mais desafiador, sem sombra de dúvida. Uhum. Numa escala de 1 a 10, qual mais é desafiador? O presencial, óbvio. Quando tu tá no home office é mais tranquilo, no presencial é muito mais. Sim, tem, claro, o seu lado bom de ambas as modalidades, né? Mas falando em termos de sensibilidade, o presencial, você fica muito mais cansada e é muito mais suscetível também você perceber as energias das pessoas do que quando você tá no ambiente virtual. Interessante. Outra coisa que é muito desafiadora também é manter a discrição. Como assim? Porque em muitos contextos pode ser necessário, pode não. Eu vejo como necessário. Hoje tu vê. Você manter a sua mediunidade discreta para evitar julgamentos ou até mal entendidos também por parte de colegas que muitas vezes não compartilham ou não entendem essa faceta espiritual, né? É verdade. Então, é engraçado que no início, tipo, eu falava assim, porque a empresa preza essa coisa de você ser você mesmo. Diversidade e tudo mais. E tá super certo isso, eu super valorizo. Acho que tem que preservar esse lado mesmo da individualidade de cada um. Mas quando a gente olha para o corporativo, por mais que a empresa tenha essa cultura, ainda existe certo preconceito, né? Então, eu acredito que manter a discrição, e é claro, só quando alguém vem de fato ali te perguntar, ou já sabe alguma coisa, e aí você tem um espaço para falar sem julgamentos. Uhum. Mas, tipo, hoje eu não saio mais falando. No assim. começo, talvez você falou mais, né? Eu acho que eu falei mais. E também muitas pessoas sabem do canal de podcast, né? Então... que inclusive a gente ficou recentemente sabendo que o nome Papo... Ai, nem me fala agora. Gente, ó, novidade. Vamos ter que mudar o nome do podcast. Porque é Papo porque Místico. Papo em espanhol significa outra coisa. O quê? Significa parte íntima da mulher. Então fica um nome muito estranho em Papo espanhol. místico, seria tipo quase uma vagina mística. Seria tipo isso. Então, assim, né? E tu chegando todo empolgado na empresa, apresentando pra todo mundo o teu podcast. No início. E aí eu fico sabendo recentemente que é isso. Mas é um nome assim, tipo... Não é o nome oficial, é um nome tipo uma popular, gíria, uma gíria, sei lá. Uhum. Mas mesmo assim, agora eu não consigo pensar em papo místico sem pensar em vagina. Mas enfim. Não, mas não vamos mudar. Pode passar. Maravilha. Mas enfim, então agora eu evito falar um pouco, né, sobre mediunidade, sobre as minhas crenças. Só mesmo quando alguém vem me procurar e eu sei que a pessoa tá aberta e precisa de ajuda, aí eu vou e falo mais diretamente. Mas não recomendo. Eu acho que manter essa descrição ela é até legal, porque senão... Eu me lembro que quando uma pessoa, por exemplo, é convertida dentro de uma religião, no caso cristã, evangélica, às vezes a pessoa ela fica tão empolgada que ela começa a falar com todo mundo, nada contra, novamente, mas às vezes a pessoa fica até um pouco indiscreta, chata e inconveniente, né? Porque ela não percebe o quão repetitiva ela está sendo, falando a mesma coisa. Isso faz parte de uma empolgação
de algo que ela descobriu que tá fazendo muito bem pra ela. E que ela acredita que, tipo, espalhar isso, né, seria tocar mais vidas, transformar mais vidas. Eu concordo. Aí ela começa a sentir a ambientes. mensagem dela ali no coração e quer partilhar com todo mundo, o que é louvável. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de discernimento, dos né? ambientes pra Dos fazer ambientes isso, né? e tal. Acho que a palavra é semancol, né? É ter bom senso, né? Uhum. É natural. Olha, eu já não tive semancol em várias coisas. Por exemplo, quando eu perdi peso e virei fit. Eu virei o fit chato. Julgava todo mundo, julgava falava todo mal do mundo, prato de todo falava mundo. mal do prato dos outros, Ia pro restaurante e ficava olhava assim, pro nossa, carrinho que de absurdo. compra dos outros, entortava o nariz. No mercado eu ainda olho, eu olha ainda reparo, a mas eu não parte falo evoluída nada do não. meu ser. Antigamente ainda dava umas, sabe, cutucadazinha assim. Nossa, esse lixo aí que você tá comprando, se fosse com alguém assim, um amigo e tal, né? Gente, é impossível. Uma pergunta aqui pra vocês que tá nos ouvindo. Vocês olham o carrinho de compra do supermercado das outras pessoas? Ou é algo só nosso? Acho que todo mundo olha. Eu quero respostas na caixinha de pergunta. Boa, bota lá na caixinha lá no Spotify, quem acompanha pelo Spotify. Você acompanha, você presta atenção no carrinho de compra dos outros? Eu presto, mas eu tento não julgar tanto. Mas apesar de quando eu vejo um monte de salgadinho, Coca-Cola biscoito, e margarina e coisas assim do tipo, e biscoito passatempo, eu fico, nossa, quanta gordura hidrogenada, meu Deus, vai entupir as veias do seu coração. Exatamente. Então, quando eu era o fit chato, eu falava, tava às vezes no trabalho, alguém comendo do meu lado e eu falando da comida dos outros, cara. Isso eu é era péssimo. Indiscreto, não tinha semancol, não tinha bom senso. Cartão vermelho pra Exatamente. Então é natural que quando a gente descobre um caminho, é igual lá o jovem místico, descobre o caminho da espiritualidade. Ele quer falar com todo mundo e não sei o quê. É o tal do chato, né? A pessoa perde a noção da coisa. Isso tem pra tudo que é lado. O cara que tá na academia, o cara que virou bodybuilder, o cara que emagreceu, o cara que é vegano, vegetariano, o jovem místico, o espiritualista, o isso, aquilo, o médium. Todo mundo acaba se empolgando. As pessoas não respeitam a evolução das outras, né? Cara, entende que cada um tá num lugar ali na estrada da evolução e que não é porque tu já superou tal aspecto da vida que tu é melhor do que o outro. Pode ser que tenha ali uma série de outras coisas que as outras pessoas que estão comendo um prato cheio de gordura hidrogenada sejam muito melhores do que tu. Então, pois assim... Então, gente, a palavra de ordem é semancol. Seja você aí descobrindo a mediunidade, a espiritualidade e querendo falar com todo mundo, ainda mais no mundo corporativo, por favor, mantenha a discrição. Mas eu acho que outro aspecto, assim, importante da gente falar dos desafios também, de falar de mediunidade, de religião, de forma geral, ou de qualquer outro tema, agora que a gente está tocando em outros assuntos, né? Mas principalmente sobre o tema de mediunidade, é como você aplica os princípios e valores espirituais. Porque, assim, uma vez que estamos na estrada da evolução, trabalhando a nossa reforma íntima ali, né? A nossa evolução moral... Você entende que tudo é uma oportunidade para praticar a espiritualidade, né? E aí é que vem o desafio, né? Porque meio que vai de contra com o que a gente está falando agora também. Porque as nossas decisões, as nossas ações no mundo corporativo, principalmente... nem sempre elas estão em conciliação com os objetivos da espiritualidade. Assim, eu vou... e vice-versa. Eu vou separar de uma maneira mais clara, porque isso é muito interessante. O mundo corporativo está preocupado com resultados, com números e estatísticas. Enquanto que a espiritualidade, ela não está nem aí para isso. Ela está ligada com a tua evolução moral, a responsabilidade afetiva, emocional para com o outro, não machucar, não ferir o outro, e uma série de ajudar aspectos. O outro a evoluir. Ajudar o outro a evoluir, né? Ser ali um mentor para as pessoas antes de um chefe, um cara que cobra, que exige, que é chato e tal. Então, mas eu vejo que dá para fazer. Assim, é complicado, vai ter momentos ali que o resultado vai falar mais alto, e às vezes você vai ter que... Às vezes você... Espiritualmente você fala, não, essa pessoa precisa de mais uma chance. Mas se você olha estatisticamente, pelo lado da empresa, deu uma chance, duas chances, a terceira advertência... Tá causando prejuízo. Já tá causando prejuízo. Não tá performando. Aí você tem que fazer a coisa chata de mandar a pessoa por baixa performance, ou por falta de fit cultural, ou sei lá qual... Hoje as justificativas que as empresas usam para mandar alguém embora. Aí tem, às vezes, questões morais. A pessoa tá ali,
acabou de casar. Aí você, como líder, sabe que a pessoa acabou de casar. Tá vivendo uma nova vida, uma nova fase, não sei o quê. Tá com despesas. Aí você vai pesar o lado Aí você humano. pensa, a pessoa tem 3 filhos. Como que eu não vou dar um aumento de 15% pra ela? Entende? Exato. Tipo assim, aí você fala, mas ela não performa tão bem quanto aquela pessoa X que é solteira. Ai, cara, eu vou te falar um negócio. É difícil. Desafios, princípios e valores espirituais com objetivos da empresa. Você vai viver esse conflito. É verdade. Você vai viver. E assim, seja o mais justo que você conseguir pelos dois lados. Você tenta achar um equilíbrio, sabe? Exato. Porque também não adianta você só ponderar o lado humano e não ponderar o lado empresarial. Porque a empresa, ela precisa de resultados. E às vezes uma pessoa ali que não está performando bem, que pelo lado emocional, afetivo, você vê que a pessoa precisa de um aumento maior. A outra tá solteira, não faz porcaria nenhuma da vida, tá tudo bem. Não, e tá incrível mas ali no trabalho. Performando igual uma máquina. Porque tá solteira, se tivesse 3 filhos. Não, acho que não é sobre isso. Olha o preconceito. Não, mas é que a pessoa que tem 3 filhos vai estar muito mais cansada. Eu sei, mas assim, enfim. Mas aí você vai beneficiar o cara que pelo lado emocional tu sente que precisa porque tem 3 filhos e o outro que tá performando, tá se destacando, aí o cara se desmotiva. E se a empresa é meritocrática, ela vai dizer, não importa se tu tem 3 filhos, tu tem que valorizar quem tá performando. Mas toda empresa é meritocrática. Não, nem todas. Algumas são só no papel. Sabe, no fit cultural. Não, aí se você for para nível de repartição pública, outros tipos de cargo, nem sempre é meritocrático, claro. É político, né? Exatamente. Aí é então, assim, não é nem emocional, é político. Temos que falar de todos os ambientes corporativos. É quem puxa mais então... o saco, às vezes, né? É verdade, tu tem razão. Pois é, mas enfim. É complexo esse negócio aí, tu levantou um ponto aí, caramba, que daria um podcast inteiro, mas vamos pra frente. Vamos. Outro aspecto. Lidar com as comunicações mediúnicas. Putz, imagina tu no meio de uma reunião e do nada ver um espírito ali do lado de alguém ou sei lá. Não, e assim, de todas as formas possíveis, porque já me passou de eu estar numa reunião com a câmera ligada, era home office, não era nem presencial. Tá com a câmera ligada ali e olhar na câmera e eu ver um espírito passando atrás da câmera. Já me passou. Então, tipo, eu levei um susto, assim, porque quando apareceu na câmera, na minha câmera, você tá com a câmera aberta. É isso, aí tu vê tua cara ali às vezes, entendi. Eu vi passando atrás, no você. fundo. Que merda. Então, assim... É o pior ainda, né? Porque tá lá na casa dos outros, aí tu... não aí deixa o povo, pra lá. imagina, você tá lá com a câmera ligada, falando, se comunicando, aí do nada passa o espírito atrás, aí tu olha assim pra trás do nada, assustada, e ninguém tá vendo nada. Rolou isso? Tu olhou assustada? Eu fechei a câmera e... tá. Só um minutinho, por favor. Disfarçar? Aí eu fechei a câmera, fechei o microfone, e aí o espírito sumiu. Tá, eu olhei pra trás e não tava mais. Não, imagina, se você tá na reunião com a câmera aberta, do nada tá falando para e olha assim, caramba. Não, bizarro. Então, lidar com a comunicação e com essas influências espirituais inesperadas ali durante o expediente, sem que isso afete a nossa integridade. Porque imagina tu na reunião e do nada tu olhando toda assustada pro lado, o pessoal vai pensar que a pessoa tá maluca. Exatamente. Então, assim, disfarcem. E não Se existe isso acontecer, isso, disfarcem. Né? O que é ser maluco, né? Não tem isso de maluco, né? Maluco é aquilo que nós rotulamos como socialmente não aceito, claro. Né? E aí é muito complexo. O que deve ser aceito socialmente ou não? Com tanta diversidade cultural, com tantas formas de pensar diferente. Esse conceito de maluco eu vejo como algo ultrapassado, inclusive. Super. Outra coisa também, ainda nesse campo da mediunidade, né? E da intuição. Interessante. Um desafio. Diferenciar o que é a intuição do médio das decisões racionais que você precisa tomar ali no dia a dia. Então, assim, muitas vezes você vai confundir isso. Então, em muitas situações, você não vai saber se aquilo é a sua forma de decidir racionalmente ou se, na verdade, é uma intuição que você está recebendo de forma equilibrada que está complementando ali a tua decisão, sabe? Então, mas aí é uma coisa que complementa, porque a intuição, tomada de decisão ainda é um interrogatório interno. Mas uma tomada de decisão em cima da intuição
ela é boa. Sim, mas se Porque você chega muitas no corporativo e fala que você tomou uma decisão baseada na sua intuição, vão te chamar de louco. Não pode falar. Porque você tem que tomar decisões baseado principalmente em dados. baseado em dados, baseado em evidências, baseado em situações, em pessoas, no dia a dia. Mas aí que tá um ponto. Acho que isso aí é uma coisa que você pode... Já deve estar muito boa e dá pra melhorar muito, porque é sempre importante pra tudo na vida, até pras decisões no nosso dia a dia, coisas que você vai fazer, viagem. É sempre legal ponderar um certo nível de análise racional com intuição, sabe? Uhum. E geralmente a intuição, ela, às vezes, ela vai para um lugar do meio. Ela nunca vai assim, ó, ignora o número, ignora a razão. Opa, bati no microfone. Ignora a razão e vai só para a intuição. Eu sinto que é muito complementar. Eu não sei se você já teve alguma situação que a tua intuição falou assim, ó, os números estão falando tudo que é para ir para a esquerda, mas a intuição tá falando para ir para a direita. Eu acho que é mais difícil. Não me lembro de nenhuma situação assim específica. Mas sim, e eu acho que independente de você ser médio ou não, essa coisa da intuição é algo que te acompanha, né? É só você ter mais sensibilidade e treinamento para se conectar com ela. Aliás, corrigindo porque todos somos médios. Então, assim, independente de você ser médio ostensivo ou de você ser médio, porque você já é uma pessoa normal, é sobre isso. Entender ali que talvez... sim, tem um pouco de intuição nas suas decisões e que não tem como separar isso do mundo corporativo, porque é a mente humana trabalhando. É verdade. E também considerar não só o aspecto mediúnico, né, e intuitivo, mas também a análise racional. Então, unir essas duas coisas aí. Eu mesmo trabalhei muito tempo dando treinamento de liderança no mundo corporativo. A gente falava muito, na palavra, não se usava muito intuição naquela época. Hoje já se usa mais. Usava-se gut feelings, ou instinto, sabe? Não, eu tomei uma decisão pelo instinto. E isso tá ligado com a intuição, sabe? O mundo corporativo tem muitas pessoas que tomam decisões intuitivamente. Os grandes inovadores, grande parte das decisões são intuitivas, criativas, não são baseadas em números. Sim. Né? É sempre um risco, mas eu acho que não existe inovação sem risco. Exatamente. Então é sobre isso. Se você trabalha numa tarefa criativa, a intuição ela é a tua amiga, cara. Vai te ajudar muito. Super. E outra coisa importante e desafiadora é o esgotamento energético. Então, o que acontece? Quando a gente é médio, ou melhor, todos somos médios, mas... falando especificamente da mediunidade mais... com a mediunidade bem desenvolvida, ele tá vivendo, tá sentindo a coisa, né? O risco de esgotamento energético, devido ali às constantes demandas espirituais que acontecem nos ambientes profissionais, no trabalho ali, que tem mais pessoas e tudo mais, exige aí um alto envolvimento emocional e intelectual. É uma mistura dos dois, Você acaba gastando muita energia, muito ectoplasma, gente. É uma mistura de... energia emocional que tu tá lidando ali com as pessoas, com o teu intelectual, tomando decisões, raciocinando. Então, você tá trabalhando em dois níveis, né? No mundo corporativo, quando a gente não tá muito no intuitivo, a gente trabalha muito no nível mental, que já é cansativo por si só. Mas quando você tá com a tua mediunidade um pouco mais desenvolvida, não é só o mental, o intelectual, é uma mistura também de sensações, formas, pensamentos dos outros, formas, energias, formas, sentimentos seus e dos outros. Então o esgotamento diria até dobrado, né? Talvez. Super. E também a questão da diversidade das crenças, né? Que é outro desafio ali que a gente comentou bastante no início, mas que é importante ressaltar que navegar respeitosamente aí nessa diversidade de crenças, de opiniões no ambiente de trabalho é também um pouco impor as suas próprias visões, assim, né? Tipo, espirituais. Porque se alguém toca no assunto lá de religião, vamos supor que ninguém toque, mas se alguém toca nesse assunto, você vai impor ali a sua crença, de certo modo, né? E muitas vezes isso vai divergir da opinião de outras pessoas. Então, saber navegar ali com respeito a essa diversidade de opiniões, principalmente no ambiente corporativo, que tem tanta mistura de tanta gente, é desafiador.
Mas faz parte do crescimento espiritual também saber respeitar todas essas ideologias e navegar entre elas, né? A palavra é saber escutar mais do que falar mais. Sim. Esse é o grande segredo. No mundo corporativo, a gente tem que saber escutar a gente. Total. A gente quer falar o tempo todo, muitas vezes se empolga, quer falar das nossas crenças, ideações, paixões, e aí às vezes passa por cima de uma ideologia do outro sem nem perceber. Uhum. Então não quer fazer besteirinha? Por favor, ouça mais. Ouça mais, né? Uma outra questão, e não só no ambiente corporativo, mas assim, no ambiente da evolução de cada um mesmo. Da vida humana, né? Da vida humana. São os conflitos éticos. Isso e aí eu me abro. Agora vamos de Exposed. Uhum. Conflitos éticos. Enfrentar os dilemas éticos e equilibrar a honestidade mediúnica ali com as demandas de viver na 3D. Tipo, imposto de renda. Não tem nada que me deixa mais puta na vida do que essa época do ano. Uhum. Porque você tem que pagar, você já paga ali retido na fonte um absurdo, 27,5% de imposto de renda. Aí tu já tem que, sei lá, super burocrático, chegar no site e dizer tudo que a Receita Federal já sabe sobre você, Uhum. né? Porque reteu ali na fonte, então ela já sabe. Cara, e aí quando ela bate lá a conta, ainda você tem que pagar mais imposto. Mano, fora o imposto embutido sobre produto, né? Não porque tem a nada gente que me paga deixa imposto mais em tudo, puta. né? Água, na conta de luz, em tudo, né? Eu estou internamente tentando trabalhar a minha parte evolutiva com relação a conflitos éticos com a Receita Federal. Uhum. Porque isso me deixa muito brava de chegar início do ano ali, fazer o imposto de renda e ainda ter que pagar pra Receita. Olha, eu vou te contar que não tem nada que me deixa mais brava. Mas enfim. É verdade. Aí você fica pensando, não, mas eu já paguei quase 30%. Cara, meu imposto de renda dá pra comprar um carro do ano e não é qualquer carro, é uma SUV, entendeu? Verdade. Então, assim, ter que pagar ainda me deixa muito brava. Aí você fica pensando, nossa, não, tem que ter um jeito aqui, né? Fazer alguma coisa de não ter que pagar mais imposto. Aí, por outro lado, você fala assim, não, mas o que o governo vai fazer com esse dinheiro? Ele vai, sei lá, tipo, pagar investir em dos escolas. Professores. Aí você pensa, ai meu Deus, eu tô deixando de pagar, sei lá, X de imposto. Tudo bem que eu já paguei uma SUV, mas... Então, assim, gente, dilemas éticos vai acontecer o tempo na todo. sua vida. Esse é o exemplo da Quitéria, né? Mas todos nós enfrentamos vários dilemas éticos, Total. Muitas vezes, por exemplo, a gente enfrenta dilemas éticos de propriedade intelectual. Por exemplo, no começo da minha carreira produzindo música, eu não ganhava dinheiro com a produção das músicas. Então, e nem com a produção dos vídeos. Então, eu usava softwares craqueados, né? Uhum. Eu usava o Sony Vegas de edição de vídeo craqueado. Isso é um dilema ético também. Eu usava... Aqui eu tô fazendo Exposed, já que a Quitéria fez Exposed, eu vou fazer Exposed também. Então, lá no começo da minha carreira, eu usava Sony Vegas craqueado, eu usava Ableton Live, que é já a parte de produção musical craqueado. E aí teve um momento que eu comecei a ter um retorno com os vídeos e com as músicas que eu fazia. Como? Vendendo infoproduto, vendendo curso, né, de meditação, vendendo as meditações, dando essas músicas para os meus alunos da formação como um diferencial para entrarem para a formação de facilitadores de breathworks, professores de meditação. Ou seja, eu estava monetizando aquilo, porque ali o vídeo que eu gravava no Sony Vegas fazia parte de uma aula de um curso que eu vendia. Uhum. As músicas que eu produzo vão para outros professores e terapeutas que adquirem essas músicas de mim. E aí eu comecei a entrar nesse dilema ético. Eu falei, não posso mais continuar com trem craqueado. Usando software craqueado. Aí o outro lado meu, mas olha só, uma coisa é você pagar em real R$900 num Ableton Live. Outra coisa, por causa desse governo incompetente, você pagar $900, que dá quase R$5.000. Beleza, o pessoal lá fora ganha um salário mínimo em dólar e paga em dólar. Aqui a gente ganha um salário mínimo 3, 4 e paga 3, 4, 5 vezes
o valor da nossa moeda para comprar algo lá fora. Sim. Aí eu ficava nesse dilema ético, eu fui empurrando com a barriga o máximo que deu, mas chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Aí desembolsei lá, em um, $800, em outro, $900, isso é todo ano, é anuidade, né? E é muito dinheiro, se você parar pra pensar, é muito dinheiro. Mas tá tudo bem, porque aí você tá, tipo... Como você está evoluindo, a espiritualidade vai te ajudar também, e é sobre isso. Exatamente, aí a prosperidade ela começa a acontecer, de verdade. Exatamente. Então esses conflitos éticos, eles acontecem porque com a mediunidade você se expõe mais ao mundo espiritual e você percebe que a maior proteção é a tua moral. E aí você começa a perceber, não, tem que evoluir, e isso é bom, é maravilhoso. Eu me sinto hoje muito melhor do que eu fui ontem. Claro. Moralmente tem muita coisa para melhorar e isso não me incomoda mais, eu vejo como desafio. Todo ano eu boto um desafio moral para crescer. Todo ano eu boto um novo desafio moral. O ano passado eu botei o da Receita Federal, de não ficar tão puta. Esse ano eu fiquei só 30% do que eu fiquei o ano passado. Então tem um pouquinho mais aí pro próximo ano, ou esse ano ainda, né? Não, melhorar. Pro próximo, porque agora o desse ano já foi. Esse ano eu fiquei 30% aí no outro, entendeu? Eu vou estar 100%, ou 0% puta. Mas vamos lá. Outro desafio também é você lidar com as expectativas, né? Tanto da sua carreira quanto da sua vida espiritual. E aí eu acho que também entra um pouco de equilíbrio, né? Porque gerenciar a tensão ali de seguir a sua carreira profissional, sendo ético, evoluindo, ajudando as pessoas, sem comprometer ali diretamente a forma pensamento dos outros, respeitando. E enquanto isso, atender o seu chamado espiritual e ainda desenvolver o seu trabalho mediúnico, enquanto você tem uma agenda lotada de reuniões e expectativas da empresa para ser atendida, não é simples. É verdade, é um desafio, né? É um desafio, né? Então, não tem como sair disso, sabe? Tipo, é você buscar o equilíbrio mesmo e dar o seu melhor em todos os lados sem surtar, basicamente. Acontece mesmo comigo. Eu trabalho, vamos dizer, em prol da causa espiritual, né? Eu tenho trabalho voltado mais para a questão da caridade, mas eu também tenho um trabalho que me permite fazer a caridade, que é a parte do marketing digital, onde eu vendo meus cursos, formações e tal. E, às vezes, quando começa como empreendedor, empreender no Brasil não é para amadores, às vezes tem uma queda no rendimento do mês e aí tu começa a ficar preocupado e aí aciona o modo workaholic. Aí eu começo a trabalhar e aí é trabalho mesmo, né? Você acha que aumentar o trabalho vai aumentar o retorno. Isso, e aí eu paro de meditar, eu paro de orar, paro de fazer minhas preces, minhas proteções energéticas. Tudo. Fico trabalhando até 10, 11 horas da noite, fico estressado, nervoso, irritado e trabalhando em coisa que vamos dizer, ainda é espiritual, mas tem um trabalho por trás, né? Para esse conteúdo chegar para vocês. Por exemplo, a gente tá no domingo, 16 horas, gravando episódio. Acabou aqui, vamos gravar mais um. Acabou, eu vou editar isso, né? Aí, depois de editar, eu vou criar arte, descrição, subir no Desperta Club, no YouTube, no Spotify, subir em tudo. E vou parar de trabalhar num pleno domingo, sei lá, 19 horas da noite, já cansado. Claro, né? pra segunda começar então, tudo de novo. A parte espiritual aqui de estar se expressando, eu tô de coração inteiro, maravilhoso. Claro. Mas o pós isso, pra fazer isso chegar para vocês, isso é em tudo. É nas meditações, nas aulas, tudo, né? E fora a parte, vamos dizer, também operacional, de fazer anúncio nas redes sociais, de criar conteúdo, tá sempre ali criando conteúdo nas redes sociais, e-mail e tal. Então, é uma parte operacional muito extensiva e cansativa, que me desconecta às vezes do espiritual, porque é trabalho operacional, trabalho técnico, né? Enfim. Bom, falamos aí alguns dos muitos pontos que são desafiadores quando você tem um trabalho corporativo ali e você também é médio, e espero que você tenha se identificado. Se você conhece alguém que é médio, se você é médio, espero que você tenha aproveitado. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio, compartilha com essa pessoa. É isso aí. Nós aqui, como
buscadores da espiritualidade, né? E com a nossa mediunidade aí normalmente, né, se aflorando, se desenvolvendo, o grande desafio nosso é o equilíbrio, né? Total. É encontrar o equilíbrio entre o material e o espiritual, o corporativo e o espiritual mediúnico, enfim. Então, compartilha esse episódio se você sentir que ele pode ser útil para alguém, né? Vamos para nossa roda mística? Bora lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa Roda Mística e o que a gente vai indicar para essa galerinha que está acompanhando a gente Você já hoje? percebeu que você nunca mais indicou nada? Você só me pergunta, o que você vai indicar hoje? Na verdade, eu vou ser bem sincero, gente. Quem está cuidando agora de roteiro é exclusivamente a Quitéria. A gente dividiu um pouco a coisa. E quando eu peço algum tema que vocês me pedem, Lá vem ela fica 3, 4 episódios empurrando na frente, porque ela não gosta que os outros fiquem falando o que ela tem que falar. Eu gosto de ir no sentir. Não e é pra isso. mim, chegou uma demanda do público, fala disso. Cara, pra mim é no episódio de amanhã, não tem nem episódio de amanhã, mas eu vou e invento o episódio de amanhã. Tá, vou me defender agora, porque ele distorceu completamente os fatos. Depois a gente tem uma DR sobre isso. Mas você sempre tem resistência. Não é por causa disso, não é porque eu tenho resistência do público. Não é por isso. Você vai deixar eu falar ou você vai ficar de graça? Tomei um tapão aqui pra ficar esperto. É porque quem decide o tema do episódio não sou eu. É a espiritualidade. Às vezes eu fico tentando escrever durante 3 horas um episódio e não sai. E de repente, em 5 minutos, sai um episódio inteiro. Então, assim, quando eu falo pra ele não é o momento para falar sobre esse tema, é porque não é o momento para falar sobre esse tema. Exato. A espiritualidade quer que eu fale sobre outra coisa. Então, que não é que eu decido o que é que vai ser postado. É o que a espiritualidade... Não sai. Hoje minha dicção tá incrível, né? A minha também deu uma embolada no finalzinho. Gente, não é que eu decido. É o que a espiritualidade acredita que vai ser mais útil para quem nos escuta nesse momento. Então, sim, tem uma fila de temas e muitas vezes vocês vão sugerir temas e a gente não vai fazer na hora que vocês sugerem. E ele fica puto, porque ele acha que a pessoa sugeriu, eu tenho que ir no outro domingo... Para mim tem que parar tudo que tá fazendo e fazer sobre o tema que a pessoa tá pedindo. Mas eu entendo, mas é uma pessoa querendo aquele tema e pode ter 45 querendo o que a espiritualidade tá me falando. Então, a gente vai pela grande maioria. Perdão. Tá. Bom, mas o que a gente vai indicar hoje? Não reclame porque eu não tô indicando nada, porque no final das contas, quem tá monopolizando que tá tudo bem. Porque mas é indicando da Roda Mística. Não, mas eu tô falando de fazer a ideação, o roteiro básico, definir o tema que a gente vai conversar, os pontos que a gente vai discutir. Ok. Aí, naturalmente, você define o Roda Mística também. Depois eu fico com a edição, então tudo aqui tá. Então não reclame, por favor, que eu não tô indicando Roda Mística. O que a gente vai indicar hoje, então? Eu não sei, você que vai indicar. Você que definiu. Tá, vamos lá. Como a gente falou sobre os desafios aí de ser médio no ambiente corporativo, tem uma série que ela hoje está na Netflix, se chama Afterlife, tá? É uma série britânica de drama que conta a história de uma mulher chamada Alison. Ela é uma médio, só que ela reluta. Ela não quer ser médio, não gosta, não sei. E aí ela vive numa pequena cidade, então ela busca ajudar os espíritos que acabaram de desencarnar a resolver assuntos que eles não conseguiram terminar ali enquanto estavam vivos. E aí ela leva essas mensagens para os entes queridos dessas pessoas. Então ela é profunda, é complexa, traz aspectos emocionais da personagem, aspectos psicológicos também e principalmente relata aí as suas habilidades mediúnicas, tá? Então, gente, fica a dica aí, conteúdo pra vocês no final de semana. Que interessante, inclusive a gente tem que ver isso aí, hein? Eu já comecei a ver, você que só quer ver... O que você quer ver? Videogame? Tá, gente, tchau, foi um prazer falar com vocês bastante, hoje. Tá bem divertido. Bom, gente, era isso que a gente tinha pra comentar. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Agora eu vou pra minha DR. Até mais. Vamos de DR então. Tchau, tchau.